Hoje vamos conversar sobre liberdade espiritual, um dos maiores movimentos que esse século trouxe para a humanidade. Quando a gente para e volta para a nossa história, a gente percebe que sempre tivemos e precisamos de pessoas que fizessem essa ponte com o divino. Então, em cada civilização, elas faziam rituais, cultuavam deuses, formas de conexão com o sagrado diante das crenças da qual tinham. Então, os indígenas sempre com a natureza, os egípcios através dos deuses e dos sacerdotes, cada cultura fazendo a sua forma de conexão. Então, há milênios e milênios e milênios, o contato com o mundo espiritual se deu através unicamente da religião, durante milênios também de grupos específicos que tinham autorização, que sempre foram considerados a supremacia da humanidade, exatamente por ter essa relação com o outro lado, da qual tiveram muitas regalias, da qual também fizeram coisas nada legais, da qual a gente sabe muito bem. Então, isso sempre foi algo que moveu a espécie de tempos e tempos, ordens e ordens, movimentos e movimentos. Eu acredito particularmente que faz parte da espécie essa forma de conexão. Ah, mas a quantidade de ateus de hoje e tudo mais. Então, a gente está falando num processo de uma alma que reencarnou muitas vezes na matéria e hoje ela está vivendo esse lado do ateísmo, mas não quer dizer que em muitas e muitas e muitas encarnações ela foi extremamente religiosa ou ela foi pagã, né? Não necessariamente ela foi católica ou muçulmana ou budista, ela pode ter sido em muitas encarnações pagã e diante do que fizeram com a cultura dela, diante do que fizeram com os deuses dela, ela traz uma raiva, uma dor, traumas muito grande em relação a essa forma de espiritualidade que, na verdade, hoje a gente chama de religião. Hoje não, né? Há muito tempo. Então, quando a gente fala de uma liberdade espiritual, é a gente entender aonde nós estamos e se esse local da qual estamos, ele bate no nosso coração com uma ressonância. As pessoas me perguntam, como que eu vou saber se eu estou no lugar certo? Se você se tornou uma pessoa melhor, se você se tornou uma pessoa mais amorosa, mais justa com você, se você no convívio social não está mais nessa agressividade, nesse egoísmo. Tem pessoas que vão ter que estar na religião. Não é todo mundo que vai sair da religião. A religião ela tem um papel fundamental também na sociedade. Exatamente, muitas pessoas não cometeram crimes e fizeram coisas horrorosas porque estavam dentro da religião com medo de punição divina. Então, ao mesmo tempo que ela castrou a gente num processo de desenvolvimento e de liberdade e de uma conexão direta com a espiritualidade, ela também nos poupou de muitas pessoas fazerem coisas perversas. Então, quando você caminhou por muitos locais, então você já foi da igreja católica, você já foi do evangélico, você foi no terreiro, você foi no centro, você está há anos nessa caminhada e chegou a um ponto que você falou, eu não quero mais estar em nenhum local, eu não quero mais precisar me desenvolver em nenhum centro religioso. Eu acredito que eu já aprendi o que esses locais tinham a me ensinar e que hoje eu consigo manter essa conexão. Tá certo? Tá errado? Não existe isso, gente. Muitas pessoas me perguntam: ah, não sei o que, tá certo fazer isso, tá errado fazer isso. Quando vocês falam isso para uma pessoa, perguntam para alguém que está num trabalho com espiritualidade, vocês estão fazendo exatamente o que a gente faz há milênios: colocar a resposta na mão de uma pessoa só porque ela tem uma conexão maior com o mundo espiritual. Isso é uma coisa que vocês vão ter que saber, vocês vão ter que se desenvolver para buscarem essas respostas. E esse é o século que começou a ser direcionado muito isso, a verdadeira espiritualidade. Então, hoje, o significado de espiritualidade é o voltar para dentro para fazer a própria conexão com o divino, sem precisar de externos, pessoas, sacerdotes,
mães, pais de santo, padres, pastores, dirigentes, qualquer pessoa que trabalhe num templo religioso, para que só assim você vai ter essa conexão. Não! Hoje a gente tem exatamente ferramentas, conteúdos, pessoas que estão nessa linha de frente mostrando que sim, você que já tem uma bagagem de conhecimento, as religiões elas codificaram o mundo espiritual e cada uma foi colocando suas crenças e seus dogmas. Mas muitos iniciam nas religiões e depois saem. Eu recebo mensagens de todos os tipos, desde pessoas evangélicas até de pessoas espíritas, umbandistas, enfim, que falaram: Mariana, eu frequentei 10, 15, 30, 40, 50 anos e hoje em dia eu não tenho vontade de pisar. Por quê? Porque você já aprendeu o que aquele local tinha para fazer. E aí, quando a gente começa num processo espiritual, os dogmas, as crenças, o preconceito, a caixa fechada, aquela forma de submissão ainda, de você não questionar, de você não duvidar, aquilo vai gerando um incômodo muito grande. Muito grande. Por quê? Aquele local, ele já não ressoa com o conhecimento da qual você adquiriu. Então, a pessoa que ela está em determinada religião, porque ela gosta de estar ali para tomar um passe, para ter uma escutativa, e ela está estudando, ela está entendendo como funciona o mundo espiritual, quando ela voltar para aquela casa ou para aquele centro religioso, muitas das coisas que vão falar ali, para ela não vai fazer sentido, porque ela está com a mente muito mais aberta. Então, quando a gente fala de um movimento de liberdade espiritual, é seriedade, responsabilidade, comprometimento e justiça consigo mesmo para que você escute os seus mentores. Muita gente fala, né? Ai, os meus mentores, se eu for em uma casa tal, se eu for em outra casa, né? Se eu for nesse terreiro, se eu for naquele terreiro, os meus guias vão ficar confusos? Não, seus guias vão ficar com orgulho de você, porque você está exatamente experimentando locais que se dizem ter uma conexão com o divino para ver aonde a tua alma sente afinidade para você estar ali ouvindo. Para falar a verdade, isso seria a coisa mais positiva a ser feito. A pessoa, ela ir em terreiros, ela ir em centros espíritas, ela ir em igrejas até ela encontrar o local dela. Não, e é aquilo que eu falo também, o melhor local é aquele que já é recomendado. Então, os seus mentores, eles vieram com você. Não importa se você trabalhar na casa, se você sair da casa, se o pai ou a mãe de santo faz terror psicológico para você, não importa. Os mentores pertencem a você. Seu tio, sua tia, sua avó, sua mãe, seus irmãos, não são da sua família? Tá ali junto com você? Então, os seus mentores pertencem a você. É um acordo feito antes de reencarnar que aquela equipe, que aqueles espíritos vão te acompanhar. Independentemente se você estiver em uma religião, se você for ateu ou se você for trabalhar dentro de um centro religioso, tá? Então, observem nesse momento da tua vida se você está pronto para ter essa liberdade espiritual, porque para muitas pessoas é extremamente importante, é essencial estar ali na igreja, estar ali em uma casa que tem essa conexão com o divino. E é lindo isso é lindo, sabe? Só que a gente sabe que tem muitas pessoas que também podem frequentar os centros religiosos, saiu dali, não existe mais a conexão. Então, quando a gente fala que o coração, o dentro vai ser a maior ligação com eles, é porque é verdade, porque não importa se você está dentro de um terreiro ou se você está nadando no meio do mar, a sua sensação de pertencimento com a criação, ela tem que ser da mesma maneira. Eu acredito que existem questões mediúnicas que precisam ser acompanhadas dentro, principalmente de um terreiro. Quem é médio de incorporação precisa estar num desenvolvimento dentro de uma religião até ele ter autonomia o suficiente para controlar e saber lidar com a própria mediunidade. Do que eu vi até hoje na minha vida, eu acredito que realmente mais esses casos. Agora, outros, dependendo da situação, eu acho que a pessoa ela precisa ter o começo do seu processo em uma religião, com uma mente, né? Cada uma tem a sua, mas se a pessoa tiver uma mente mais aberta, entendendo as limitações, vendo aquilo ali, e obviamente, gente, dentro de um terreiro e dentro de um centro, vão falar que vocês sempre precisam trabalhar. Você só vai trabalhar se você realmente
escutar a sua intuição se os seus mentores falarem, realmente, você precisa trabalhar aqui para se desenvolver. Porque senão, todas as pessoas que foram em centros, em terreiros, deveriam estar trabalhando ali. Eu mesma já ouvi isso no terreiro que eu frequentava, não. Foi o único que eu não escutei, mas ela falou para mim: você vai trabalhar com espiritualidade, você vai ter que descobrir com que você vai trabalhar. Eu falei: sim, porque eu não vou trabalhar aqui. Tinha 16 anos. Ela falou: não, você não vai trabalhar aqui. Eu nem falei que era para você trabalhar aqui, mas você vai trabalhar e você vai ter que descobrir. Então, um bom local religioso é aquele que te prepara para além do centro religioso, para você ter a sua conexão, para você ter os seus firmamentos, para você ter a sua proteção fora do terreiro. Porque a vida, meu amor, ela acontece fora do centro religioso. O centro religioso, ele é uma UPA espiritual, né? Pensa assim. Então, a sua igreja, o centro espírita, o terreiro, o negócio budista, no macro espiritual, ele vai funcionar como uma UPA. Então, chegam ali centenas ou até milhares de pessoas por mês pedindo um auxílio e vão sendo atendidas as orações, o direcionamento, a forma como vai fazer, mas em questões mais profundas, não é responsabilidade deles tratar. Exatamente por isso que foi sendo desenvolvido tantas técnicas espirituais e hoje tem muitas pessoas que trabalham com isso, exatamente pela alta demanda de complexidade dos trabalhos e das questões que as próprias pessoas foram vivenciando. Então saiba, o teu terreiro e o teu centro espírita não é obrigação dele tratar suas questões kármicas densas, dos seus questões e lá, lelele, lululu. Diferente para quem trabalha. Até mesmo cambonos e as pessoas que fazem parte da gira, a gente já atendeu aqui algumas delas, e porque falaram, os próprios mentores falaram, aqui não é o local de você trabalhar com isso, porque isso são as suas questões pessoais, quando a pessoa ela trabalha no terreiro, no centro. Aqui é um local da qual você vai servir como instrumento de trabalho para atender as outras pessoas, tá? Obviamente, tem terreiros e centros e cada um vai direcionar da forma que eles preferem. Mas é para vocês entenderem, vocês que trabalham dentro dessas linhas, que não é obrigação deles, muito pelo contrário. Você vai ter um direcionamento, às vezes, muito mais claro do que os próprios consulentes, porque você trabalha na situação. Então, se você chegar ao momento da tua vida e você caminhou por todos esses locais e falou, cara, não é mais aqui, não tenho essa conexão, mas é uma pessoa de muita fé, é porque você não tem que estar em nenhuma dessas religiões. É porque você veio criar a sua forma de conexão. O que é espiritualidade? É a sua forma, as ferramentas que você vai encontrar, que você vai unir no contato com o divino. E, obviamente, as pessoas religiosas, elas, muitas, vão julgar você, vão falar que precisa de determinadas situações, quando, na verdade, você não precisa de nada disso. As pessoas acham que precisam. E se a pessoa, na vida dela, ela precisar disso, tá tudo certo também para ela. Mas não existe essa única forma absoluta. E eu recebo muita mensagem, principalmente de pessoas mais velhas, em relação a isso. Pessoas que caminharam por algumas religiões ou trabalharam durante muitos anos e agora, numa segunda fase da vida, falam que nesse momento não faz mais sentido. Porém, elas ficaram anos na religião. E eu vejo que para muitas pessoas é muito importante esse começo dentro do processo religioso. Vai ser muito difícil uma pessoa que não tem contato com a espiritualidade claro. Quando eu falo claro, é literalmente ter alguém da família que já recebe os mentores, porque existe muito isso também, viu, gente? Em casa a gente é assim, até conversei esses dias com um rapaz que na casa dele, a tia dele também foi assim, já vi alguns relatos na internet. Os próprios mentores não autorizam a pessoa a trabalhar em centro religioso exatamente pelas crenças e pelo todo o trabalho que é feito ali. Então, a grande maioria das pessoas, elas podem conseguir ter esse amparo no terreiro, no centro, na igreja, onde você sentir. Eu vou falar sempre centro religioso para a gente abranger todos. E ter esse desenvolvimento, esse estudo aqui fora de casa. Tá entendendo? Porque o seu estudo e o seu desenvolvimento fora do centro religioso é ele que vai te direcionar. É ele que vai te guiar. Tem muita gente que fala assim, trabalhar na Umbanda, trabalhar no Candomblé, se você não fizer isso, os guias vão te cobrar depois, eles vêm e cobram.
Cara, na verdade não são os guias que cobram, é tua alma. Se você combinou em fazer trabalhos de caridade dentro de centros religiosos, é a tua alma que vai te cobrar. E aí, no máximo, o que vai acontecer é a tua equipe de Exu, que se comprometeu a trabalhar na matéria com você, que vai ficar do teu lado e você vai sentir tanta ansiedade, tanto incômodo, e muitas pessoas até podem pensar que é questões obsessivas, mas aqui, para falar a verdade, a gente entendeu uma única pessoa até hoje que ela achou que era um processo obsessivo, quando na verdade era a equipe de Exu dele. Ele escutava, literalmente, falando, ele tinha os sonhos e ele estava vivenciando um momento na vida amorosa, familiar, aonde teve que ter a separação exatamente por intolerância religiosa da esposa em relação a ele, porque ele estava adentrando nesse mundo mais desses conhecimentos. Não é que os espíritos estavam atormentando ele para trabalhar. A alma dele tinha se comprometido a trabalhar. Ele tinha uma equipe espiritual que estava ali esperando ele entrar num processo de estudo, de autoconhecimento para atuar, mas ele não estava fazendo isso, entendeu? Então a questão não são eles, é o próprio compromisso. E é aí que vocês vão ter que ter uma conexão com a tua alma, porque você só vai saber se você tem esse desenvolvimento, se você tem que trabalhar, se você tem que estar no terreiro, se você tem que estar fazendo trabalhar como terapeuta e tudo, quando você tiver a conexão segura com a tua alma e com seus mentores. Porque enquanto você não tiver, você vai acabar fazendo o que a gente faz há mais de 3.000 anos, dando o teu poder de decisão na mão do outro em relação ao mundo espiritual, porque o outro acha aquilo que é melhor para você. É claro, se você está começando agora, se você não tem direção de nada, se você não tem conhecimento nenhum, é óbvio que ter pessoas ali que vão te dar uma instrução, que vão te mostrar o caminho, e falar, olha, aqui é disso daqui, aquilo ali é daquilo outro, assim é dessa forma. Esse começo, ele é importante. Esse começo, ele pode durar alguns anos, 1, 2, 3 anos, aí nesse estudo, de tudo aquilo que é novo, né? Então, a liberdade espiritual, ela tem que vir com muito discernimento. Ela tem que vir a um ponto aonde o problema hoje em dia que eu vejo, eu falo para muitos e muitos e muitos pacientes, é que as pessoas elas entraram na liberdade espiritual e elas começam a consumir muito conteúdo, ler muitos livros, querem fazer determinados cursos, mesmo que a pessoa não vai trabalhar com isso, consome tudo mais, e aí entra num staff mental aonde a pessoa paralisa. Então vai com calma, cara. Vai com calma. Você tem uma vida toda pela frente. Se você não trabalha na área e você nem sabe se você vai trabalhar, vai com muita calma. Por quê? É um sistema que rege a humanidade há mais de 3.000 anos. Antes do catolicismo, a gente teve Roma, a gente teve China, a gente teve indígenas dentro da história e sempre da humanidade, a gente teve egípcios, a gente teve muitas civilizações que cada uma acreditava em uma coisa. Então, esse contato com o mundo espiritual, ele faz parte da nossa espécie. E repito, você hoje pode não acreditar e ser extremamente irracional e nada disso fazer sentido, mas meu amor, você pode, assim, as chances é 99,9 vezes que você já passou por algumas religiões. E exatamente você ter passado por algumas religiões e ter sofrido na mão dessas religiões e ter sido morto, ou você acha que a pessoa que teve vidas e vidas e vidas, muitas encarnações como pagã, e depois chegou o cristianismo, você acha que ela vai olhar para esse Deus de que forma? Você acha que ela vai olhar para esse Deus da forma misericordioso, amoroso, que é do bem? Não, meu amor. Essa pessoa traz uma raiva, um incômodo, um ódio em relação a essas palavras, Deus, Jesus Cristo, exatamente por quê? Porque mataram toda a civilização dela, porque mataram a etnia dela. Então, se você foi nórdico, toda aquela forma raivosa dos deuses, Odin, você teve vidas e vidas nórdicos, como que você acha? Já tem aquela raiva, né? Já quer esse povo que foi, nossa, maravilhoso. Ó, se você nunca assistiu a série Vikings, meu amigo, você está perdendo uma das melhores séries da história da humanidade. E ainda mais com tudo que eles sofreram nas invasões com a Inglaterra, né, com tudo isso, como vocês acham que isso vai ser vivenciado com uma pessoa que viveu 10, 15, 20 encarnações ali? Então, é essa forma que a gente fala, a espiritualidade, o que ela vai fazer? Primeiro a gente tem que fazer as pazes com o que é espiritualidade. A espiritualidade, para mim, ela pode ser uma coisa, para você ela pode ser outra. E tá tudo bem.
O que eu acho importante é exatamente a gente entender o que a gente tem condições de entender, a gente estudar o que a gente tem condições de estudar e ser guiado por aquilo que é justo para nós, sabe? Eu vi até uma pesquisa e eu achei isso extremamente interessante. Os países mais bem desenvolvidos, a quantidade de ateus é muito, muito maior, principalmente quase toda a Europa ali, do que a América, por exemplo. E aí eles falam que como a sociedade é uma sociedade extremamente equilibrada, as pessoas têm acesso à saúde, a boas escolas, a bons empregos, elas não têm essa necessidade dessa conexão com o divino de salvar a vida delas. Porque se você for parar para pensar o que foi construído em relação à religião nos últimos 2000 anos, é exatamente aquela coisa que você vai ter a vida de abundância no seu pós-morte. Então, se você é muito pobre agora, no seu pós-morte, você vai ser uma pessoa muito bem afortunada se você der o dinheiro agora. E aí a gente criou uma sociedade que, para muitos, isso faz muito sentido, principalmente em locais onde tem uma escassez financeira. Pode ver a quantidade de pessoas que são extremamente religiosas. E aí para e pensa nos locais onde não tem escassez financeira, se essas pessoas elas têm essa conexão com o divino. E é aí que é o que a religião fez. A religião associou o dinheiro com a conexão lá de cima. Isso começou, meus amores, lá atrás. Os sacerdotes, eles eram extremamente ricos. Isso não foi agora do cristianismo, isso sempre aconteceu. Então, olha a forma que a gente está trazendo desse peso em relação ao mundo espiritual atrelado a diversas crenças e formas de ver. E aí é nisso que a gente começa a pensar. Bom, então se antigamente as pessoas que eram religiosas, elas só eram religiosas porque ia ter algum benefício disso, como é que eu faço para me conectar sem achar que eu preciso de benefícios? Porque a pessoa que está na Europa e ela é ateia, ela pode ter condições físicas boas, estruturadas, sem desigualdade. Mas e as dores da alma? E o desamparo? E aquela sensação de que a pessoa. Eu já escutei isso muito. A pessoa fala assim: Mariana, eu tenho tudo na vida. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho tudo, mas eu tenho um buraco dentro do meu coração que eu não consigo preencher com nada. E a pessoa já está no autoconhecimento, tá? É porque a alma está sofrendo. Não é as emoções, não é a consciência, não é nada. É a própria alma da pessoa que está em falta. Então, quando a gente começa a literalmente ressignificar o que é religião e o que é espiritualidade, a gente pode começar a conseguir fazer as pazes e criar a nossa forma de elo entre isso. Porque a sua alma ela vai te direcionar. A inquietude, o incômodo, eles são os sinais que a alma ela vai mostrando para você através de outras formas também de sincronicidade. Então, se você está frequentando um local, um centro espírita, qualquer coisa da qual tá te incomodando a forma que aquele dirigente fala, tá te incomodando a caixa fechada, o preconceito, estou utilizando o espiritismo dessa forma porque das religiões que acreditam no vida após a morte, de milhares de relatos da qual eu recebo, é a principal religião que ainda traz muito preconceitos e muitos dogmas e crenças do catolicismo para a religião atual. Então, saia, desenvolve em outro local, procure outros. É óbvio que existem centros maravilhosos, é óbvio que existem pessoas, dirigentes incríveis, como é óbvio que tem padres, pastores fazendo trabalhos lindos. A gente não pode deixar uma experiência em um local acabar com todas as outras, sabe? Mas se você não ouvir o que tua alma fala daquele incômodo, seja no local da qual você está, você vai estar sendo injusto com os sinais que ela já está te dando. E são esses os sinais claros que você já sentiu, que você já percebeu, mas você ainda tem medo de ouvir. Se a gente vai contra a nossa alma, contra a nossa intuição, a gente acaba
sofrendo algumas coisas. Tenho certeza que na sua vida aconteceu algumas situações da qual, se você tivesse escutado sua intuição, você teria se safado. E ao invés de escutar, você deixou passar e foi prejudicado. Não só em questões espirituais, mas na vida própria como um todo. Então, olhem para isso. Vamos trabalhar essa liberdade espiritual com muita seriedade, com muito respeito, entendendo o seu limite. Você que está frequentando um terreiro e está nessa linha dos orixás e de todas as entidades, busque conhecimento do que muito falado dentro dos centros espíritas, das linhas trabalhadas no centro espírita. Você que trabalha no centro espírita, frequenta o centro espírita, estude aquilo que é trabalhado dentro da Umbanda, na forma de conhecimento dos pretos velhos, dos Exus, dos orixás, que são energias, não são entidades. Quando a gente vai entendendo um pouquinho mais, a gente abre o campo. É por isso que quando a gente vai consumindo as religiões como um todo, naturalmente, normalmente as pessoas vão se intitulando espiritualista, porque ela aprendeu um pouquinho com o budismo, ela aprendeu com o catolicismo, ela aprendeu com a Umbanda, ela aprendeu com o espiritismo, e aí dentro desses aprendizados ela criou a sua conexão. E para mim não existe coisa mais bonita do que essa. Tanto a pessoa que tem uma religião e uma espiritualidade, quanto a pessoa que tem espiritualidade. Não confunda pessoas religiosas, muitas não têm religiosidade, que significa espiritualidade, e muitas pessoas espirituais têm uma religiosidade muito, muito grande. A liberdade espiritual nada mais do que você seguir o seu caminho com o teu coração, se libertar do julgamento alheio, estudar aquilo que você tem condições de estudar, frequentar onde você quiser frequentar. Se você quiser ir na missa, se você quiser ir no terreiro, se você quiser ir no templo budista, vai aonde a tua alma se sente bem, aonde a tua alma é abraçada, aonde aquele local traz conforto para você. Se você gosta de ir na igreja e no terreiro da mesma proporção, vai nos dois. Não tem problema, meu amor. Não tem problema. O que importa é sermos pessoas boas. Se você não quer se conectar com Jesus Cristo, com orixá, com entidade, com nada, que você acredita só nas questões de energia, tá tudo bem também. O importante, do jeito que a sociedade tá, o que é importante? Aquilo que vai fazer a gente se tornar pessoas melhores. Aquilo que vai fazer com que a gente não repita um padrão doentio que todos nós estamos trazendo de vidas e vidas. Se isso é com a religião, com a espiritualidade, ou sem a religião e sem a espiritualidade, isso vai importar dentro da história de cada um. O importante mesmo, no final, é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa que é justa consigo e é justa com o mundo. É a pessoa que, ao invés só de ajudar o outro, ela foca na sua própria vida, em estar bem, para assim ter condições de ajudar o outro, sabe? A caridade, ela deveria ser feita só quando a pessoa tem condições de fazer ela. Não deveria ser uma obrigação, igual muitas religiões trazem como a linha de frente dentro delas, porque tem bilhões de pessoas que acabaram com a vida exatamente porque cuidaram tanto do outro, ajudaram tanto o outro, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja financeiramente, que esqueceram de si. E aí a gente vai contra o primeiro mandamento do mestre: amai-vos os próximos como a ti mesmo. A gente foca tanto em amar e cuidar e ajudar o outro que muitos estão esquecendo de amar, de cuidar a si mesmo. Então eu espero que você crie a sua liberdade espiritual sem se importar com o que os outros vão falar. Você vai incomodar muitas pessoas, você vai incomodar a família muito religiosa, você vai incomodar a vizinha fofoqueira que fica cuidando da vida de todo mundo, você vai incomodar a amiga que é extremamente caixa fechada, não tem problema. Nesse processo vai sair quem tiver que sair e vai entrar quem tiver que entrar. Seja justa com você, seja justa na sua caminhada. Foque em estudar aquilo que você tem condições de estudar. É importante dar intervalos, ficar sem estudar. A pessoa que busca muitos estudos e não tem um direcionamento e não executa. O estudo nada mais é para a gente executar,
na matéria aquilo que é necessário. Eles só viram palavras, conhecimentos que entram pelo ouvido e saem pelo outro, ou a gente obtém pelo olhar e esquece aqui no nosso mental. Espero que esse episódio tenha levado um conforto para vocês, que vocês consigam olhar para a espiritualidade, nessa reconexão interna, nessas crenças, nesse despertar que muito se fala e que vocês consigam integrar, porque de nada vai adiantar a pessoa que vive uma espiritualidade, uma religião, se ela não consegue integrar isso na sua realidade do cotidiano. Tá bom, meus amores? Um beijinho! Tchau, tchau!